É um prazer estar aqui falando sobre o Plano Nacional de Educação e sobre um tema que é tão importante, que é a responsabilização. Então, para aqueles que não nos conhecem, eu sou do Todos pela Educação, que é uma organização sem fins lucrativos, independente, suprapartidária, e que, assim como todos que estão aqui nessa sala, lutam e trabalham incansavelmente para que a educação pública seja de qualidade para todos os jovens e crianças do nosso país. E quando a gente olha para essa discussão sobre responsabilização, monitoramento e controle, eu acho que tem dois eixos, na verdade, que a gente entende como fundamentais para começar esse debate. Então, o primeiro é olhando para o fortalecimento do monitoramento e controle, e aí são 3 pautas principais que a gente gostaria de trazer. Primeiro, em relação ao balanço periódico pelo chefe do executivo. Então, o Ricardo trouxe aqui, né, a importância da gente entender do por que essas metas não estão sendo implementadas, né? Por que elas não estão sendo, de fato, entregues na população. Então, para além da gente apenas monitorar esses dados e indicadores e ver que a gente não está conseguindo atingir essas metas, entender o porquê é fundamental para a gente conseguir fazer esses ajustes de rota e melhorar a nossa forma tanto de implementação quanto desenho da política pública também. E aí o que a gente propõe aqui é que a gente tenha um balanço periódico dos chefes dos executivos nas respectivas casas legislativas para trazer não apenas aonde evoluiu e o que evoluiu em cada uma das metas, mas também os motivos e explicações do porquê que não avançaram. E a gente entende aqui como 2 pontos positivos, que é, primeiro, usar do poder constitucional das casas legislativas de fiscalização, então que elas já fazem isso e devem estar cada vez mais presentes, mas também como um momento em que a gente consegue usar o legislativo como um parceiro nessa implementação. Então, quais são os gargalos da implementação? É uma questão orçamentária? É uma questão de gestão, de conseguir ter uma governança melhor? Como que o legislativo também pode ajudar o executivo nesses momentos? Um segundo ponto que foi aqui já bastante falada pela Alvana, né, a questão do monitoramento feito pelo INEP. Então, a gente vê com muitos bons olhos o texto do PNE, que traz agora mais indicadores, principalmente as projeções no nível municipal e estadual. A gente sabe que é um desafio, Alvana, mas a gente acha que é um desafio assim, super importante, que o INEP tem que avançar nisso e que isso daria assim, mais clareza, inclusive para os entes subnacionais, para entender aonde eles estão e como que eles contribuem para a meta nacional, né? Então, esse como um pilar super importante. E, por fim, nesse eixo, trazer um pouco do monitoramento pelos órgãos de controle. E aí, fazendo coro novamente a fala do Ricardo, que acho que foi muito boa nesse sentido, aqui a ideia não é trazer os órgãos de controle para fazer qualquer tipo de vigilância e punição, né, nesse caráter persecutório, que a gente sabe que muitas vezes afasta bons gestores das cadeiras, mas sim a gente tem um desenho claro de qual é o papel desses tribunais de conta e órgãos de controle para apoiar o gestor na execução. Então, nesses pontos de quais são as ferramentas que faltam hoje para o gestor municipal, para o gestor estadual, para conseguir implementar e como esses órgãos de controle podem apoiar de forma a induzir melhores resultados. E eu acho que no momento que a gente não tem nenhum desenho claro sobre essa atuação dos órgãos de controle, a gente pode acabar deixando o texto muito abrangente e levando aí, sim, a casos de punição, vigilância, persecutório. Então, acho que na medida que a gente deixa isso mais claro no texto, né, de quais são as competências, como que esses órgãos podem apoiar os entes, os gestores, a gente consegue avançar mais nesse capítulo. E o segundo eixo que a gente queria trazer é a questão da governança e regime de colaboração. Então, o secretário Gregório trouxe aqui a importância, né, da gente ter o Sistema Nacional de Educação, e a gente tem repetido muito isso, né, que olhar para o Plano Nacional de Educação sem um sistema é um Plano Nacional de Educação capenga, né? E acho que esse também foi um dos erros do passado, dos outros decênios, né, da gente não ter, de fato, uma governança estruturada com os entes à mesa, discutindo, então, como que a gente avança no PNE, né? Então, a gente costuma falar que o Plano Nacional de Educação ele pega desde o estudante que está na creche até o ensino superior. Ou seja, ele perpassa o trabalho de todos os entes da federação. Então, quando a criança ela entra na escola, ela está ali numa escola, uma instituição vinculada ao município. E ela fica lá na creche até mais ou menos ensino fundamental com o município. Depois que ela passa para o Fundamental 2, ou para o ensino médio, ela vai para uma instituição vinculada ao governo estadual. E, por fim, se ela for para o ensino técnico ou para o ensino superior, ela vai para uma instituição vinculada
a União. Ou seja, os 3 entes eles são responsáveis pela jornada completa do estudante, né, do começo ao fim. E o Plano Nacional ele tenta trazer essas diretrizes para todas essas etapas do estudante. Por isso é fundamental que esses entes eles tenham espaços e instâncias de pactuação para que eles juntos consigam pensar em políticas que são integradas, garantindo a oferta e a qualidade de ensino para esses estudantes. Então, o que a gente traz aqui é, claro, precisamos avançar no Sistema Nacional de Educação. Estamos muito felizes que o deputado Rafael Brito está nessa missão aí da relatoria, trabalhando no sistema, porque a gente vê isso como um avanço necessário. Mas acho que a gente tem uma oportunidade também de trazer algum tipo de governança para o próprio PNE. Então, para a gente garantir que as metas do PNE sejam implementadas, como que a gente traz uma mini-governança aqui para esse Plano Nacional de Educação, para além do que vai ser discutido no Sistema Nacional de Educação, que é algo muito maior de todos os sistemas. Então, esse é um ponto que a gente tem defendido, para a gente não precisar esperar, né, o SNE, a gente ter algum avanço de governança também já no Plano Nacional de Educação. E eu vou conseguir terminar antes de terminar dos 10 minutos, mas queria só fazer um apelo aqui. A gente sabe que tem muitas pautas sendo discutidas na Câmara dos Deputados, no Senado. A gente sabe que tem muitas demandas e lobbies e advocacies assim, diferentes dentro dessa casa, mas a importância da gente conseguir avançar o Plano Nacional de Educação ainda em 2025. Né? Eu acho que esse é um plano, na verdade, que não é de governo, é um plano de Estado, que perpassa diferentes governos, diferentes gestões pelos próximos 10 anos, e acho que conseguir avançar isso na Câmara dos Deputados, depois no Senado, ainda em 2025, é o melhor recado que acho que essa casa pode dar à população de que educação, de fato, é prioridade. Então, muito obrigada a todos e espero que a gente continue o debate por aqui.